dia de Caoa Chery Tiggo 7 Pro. Esse carro foi todo repaginado, todo refeito. Então tem o Tiggo 7 Pro, que é esse novinho aqui, feito na plataforma do Tiggo 8, e é hora de a gente conhecer um pouco melhor esse SUV. Se tem uma coisa que a Caoa acertou em cima e na mosca, é este visual, né? O carro ficou muito bonito. A lanterna dianteira, ó, o carro ficou realmente de muito bom gosto. Essa cor acho que combinou também bastante, né? Eu não sei, eu gostei muito da carroceria, achei o carro muito bonito. Aí você tem uma roda aro 18, tá vendo, ó? Com acabamento diamantado, com cinza no fundo, escurecido. Realmente o carro é divino. Você tem uma coluna C aqui também bastante marcada. E eu gostei muito do que eu vi do Tiggo 7 Pro. Aqui você tem, ó, a saída de escapamento, que realmente é verdadeira, ela não é fake. O acesso ao carro é muito interessante, ó. Eu tô com a chave aqui, o carro está trancado, tá vendo? Trancado, não vou fazer nada, nenhuma ação na chave. Ele simplesmente destrancou, ó, destravou o carro e liberou o retrovisor. E como a chave é presencial, então para dar partida é no botão. Painel 100% digital. Olha que bonito esse painel. E detalhe, quando a gente clica aqui no botão, ó, altera os modos e também o visor, né, do painel. É muito interessante, visualmente muito agradável. Outro detalhe que eu gostei muito da linha Tiggo é o detalhe, assim, o toque, né, do couro. Então, assim, você tem um couro muito agradável. Tá vendo que o volante tem uns detalhes perfurados, não machuca o dedo. Então, é um acabamento muito gostoso do volante, ele é multifuncional. Tem lá piloto automático, limitador de velocidade que a gente aciona por aqui. Não tem o pedal shift, né, que são as aletas ali atrás do volante, mas você tem um conjunto de detalhes e acabamento, né? Você tem detalhe em aço, você tem detalhe em um LED que acende à noite, eu vou mostrar para vocês. Todo o painel emborrachado e aqui um acabamento como se fosse um couro imitando uma costura, né, manual. Realmente muito bonito, de bom gosto. O painel segue toda essa linha, desde o painel à lateral de porta, com uma iluminaçãozinha que aparece mais à noite. Quando a gente vai aqui para a central multimídia, tem uma coisa muito interessante. Quer ver, ó? Voltar aqui para vocês verem. Na configuração do veículo, eu entro em condução assistida, tem o RCW, que é um alarme de colisão traseira. Está ligado, mas eu vou mostrar para vocês na prática como ele funciona. Fora assim, configurações de, vamos voltar aqui, de luz, né, cor ambiente, que você pode escolher a cor ambiente do carro. A gente está utilizando esse azul que fica um lilás incrível à noite. Também o painel, você tem como ali configurar. Enfim, todas as configurações do veículo você consegue fazer por aqui praticamente. Descendo um pouco tem o ar-condicionado, ele também aqui é no touch, tá vendo? Só que ele aparece ali na tela quais são os comandos que eu tô dando. Então eu consigo alterar por aqui e pela tela eu vejo os comandos e posso também tocar e ajustar por ali na central multimídia. Mais abaixo a gente tem um câmbio automatizado de dupla embreagem que você pode usar no modo manual, trazendo o câmbio para a lateral. Eu posso reduzir ou aumentar as marchas pelo câmbio, não tem um pedal shift no volante como eu falei. E volto no P para deixar no parking. Aqui a gente tem o carregador por indução, então eu coloco o meu celular e ele vai carregando. Freio de mão eletrônico, start, stop, todos os comandos, forma de condução eu consigo alterar por ali. Então eu coloco no Eco, eu coloco no Sport, volto no Eco, tudo por esse botão rápido que me dá essa facilidade. Quando eu quero ter vista, usar essas câmeras de ré, dá só uma olhada nas opções que as câmeras têm. Tem visão 3D, tem visão ampliada frontal e ampliada também para trás. Sem dizer que é uma câmera extremamente tem uma alta resolução, né? Então você consegue realmente ver o que está acontecendo ali. Achei o máximo essa câmera do Tiggo 7 Pro. Além disso, ele conta com esse auxiliar de descida que você pode deixar ativo ou não. Aqui tem 2 porta-copos, você pode correr um pouquinho o apoio de braço, que aí invade o porta-copos, e você também pode
abri-lo, que tem um porta-objetos abaixo. Aqui a gente tem um console flutuante, então você tem mais um compartimento abaixo, onde você consegue colocar alguns objetos, além de 2 saídas USB, lembrando que apenas uma funciona com a central multimídia, compartilhando o Apple CarPlay, Android Auto e todo o restante aí do seu celular. O revestimento do banco chama bastante atenção, ó. Ele tem esse couro perfurado, ele tem uma ergonomia excepcional, ele abraça bem aqui, ó, tem a lateral bastante pronunciada. Para as meninas que estão assistindo o vídeo, para lombar, fiquem tranquilas que o banco tem uma ergonomia que salva a lombar da gente, fora esse acabamento de um couro bem macio, né? Essa costura também lindíssima. E aí ele mistura um couro perfurado com um couro liso, dando todo esse ar e charme para os bancos, tanto dianteiro quanto traseiro. Você tem ali os controles elétricos aqui também, ó, tá vendo? Tanto o dianteiro do motorista quanto o dianteiro do passageiro. O Tigo 7 Pro ainda conta com um teto panorâmico lindíssimo, dá só uma olhada, ó. Com toque, ele abriu a redinha até a metade, e aí eu consigo, com mais um toque, abrir o vidro. Ele vai até o meio e eu comando daí pra frente, ó. Eu consigo levar a redinha mais pra trás e o vidro também mais pra trás, ficando realmente um teto panorâmico amplo e uma vida a bordo bastante interessante. Os bancos dianteiros contam, né, com toda a regulagem eletrônica, inclusive o ajuste de lombar. Além disso, uma coisa que me chamou a atenção foi a qualidade das borrachas, incluindo, ó, as borrachas de porta. Já no banco traseiro, para entrar e sair é muito fácil. Tem 1,73 m, sobra bastante espaço com relação ao banco da frente. E o banco, ó, ele é bem largo, né, dando uma boa ergonomia para quem dirige. Você tem quase uma ausência daquele túnel que passa central aqui, tá vendo? Praticamente 1,5 dedo de altura, isso facilita bastante quem vai ao meio. Temos a saída do ar-condicionado, também temos um USB e um porta-objetos. Todo o acabamento segue a linha dianteira, então um banco muito bonito, um couro muito gostoso ao toque, ó, perfurado. Você tem cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, Isofix e também um apoio de braço com 2 porta-copos. Outro recurso interessante do banco traseiro é o alerta, né, de algum carro, algum movimento que venha quando você vai abrir a porta. Então, se ele perceber que tem alguma coisa, ele vai te avisar. Já o porta-malas contam com 475 litros. Você pode utilizar a chave presencial e ele abre sozinho, ou então fazer como eu fiz agora para vocês. Coloquei o dedo aqui embaixo e destravei. Aqui embaixo você tem um step emergencial. E todo o acabamento segue uma linha muito bonita, ó, tá vendo? O acabamento do carro realmente é generoso até no porta-malas. Aqui no motor são 187 cavalos com 28 kg força-metro de torque. E o interessante é que esse câmbio automatizado de 7 marchas é dupla embreagem. Então, fazendo uma troca muito rápida, um conjuntinho de motor turbo, com essa troca rápida ficou bem interessante. Eu vou trocar o modo de condução, vou colocar no modo Sport, lembrando que a gente consegue fazer as trocas de marchas pela alavanca, então eu coloquei aqui para o lado esquerdo, vou reduzir para terceira marcha, pé no fundo, e olha como ele sai até provocando aqui, quase cantar pneu. Eu consegui fazer ele cantar pneu há poucos minutos atrás. Realmente o carro vai muito bem. Ó, vou reduzir, terceira marcha, uma freadinha mais forte, acelerei na curva e olha a estabilidade que tem o Caoa Chery Tigo 7 Pro. Vou gravar a saída do pedágio aqui com chuva. Você vê que os controles de estabilidade e tração do carro, eles ficam ativos. E realmente esse momento é o pior momento de chuva, porque começou a chover, a pista fica molhada e oleosa, ainda não lavou a pista. Então realmente o carro tem uma capacidade aí boa de estabilidade para uma situação como essa. Olha só que interessante, nós temos a tecnologia, né, de colisão traseira. Então o carro avisa quando em algum momento um carro ou um veículo se aproximar.
Ó, exatamente, ele acionou, né, um pisca-alerta avisando o carro de trás que ele está se aproximando muito rápido do meu. Só que é uma tecnologia que em São Paulo especificamente, ou talvez no Brasil, onde nós temos um trânsito muito violento, ele não funciona muito bem. É que agora eu tô parada na marginal, então vocês podem não perceber, mas se eu tiver em movimento, leve movimento e muitas motos passando, esse alerta fica o tempo inteiro acionado. Então eu deixei desligado, eu acabei desligando, liguei só para vocês verem. Mas para mim, né, no Brasil é uma tecnologia que ainda não está muito lapidada. E aí a gente não tem também o ACC, né, que é um piloto adaptativo, e algumas outras tecnologias de colisão frontal que talvez deveria vir no Tigo. E para finalizar, a gente rodou bastante, a gente foi até São Roque, foi e voltou. E em trechos somente estrada, ele faz em torno de 10,5 a 11, se eu não estiver usando o modo esporte. Mas eu aqui fui no modo esporte, curtindo, já tinha usado o carro no dia a dia. Então eu usei mesmo o carro, de verdade, e nos dois trechos, entre cidade e estrada, fez 9 km por litro. Mais uma função que a gente tem, né, ó, essa câmera visão 3D nesse momento, que mostra a lateral toda do carro, mostra em cima, enfim, a gente consegue ter uma visão ampla, mas ao mesmo tempo tira do mapa, né? Então tem um benefício e tem o outro lado que a gente acaba não tendo o mapa em mãos. Enfim, foi aquela experiência agradável. O nosso Boa Garoto foi realmente prazeroso esses dias com o Tigo 7 Pro. Bem, o Tigo 7 Pro foi lançado por R$180 mil. É um carro que vocês viram, é de qualidade muito interessante. Chama bastante atenção o quanto evoluiu, né, a Caoa Chery. Para falar para vocês, eu gostei até da borracha da abertura de portas, assim, sabe? Uma coisa meio bizarra eu estar reparando isso, mas é muito interessante o quanto evoluiu realmente o acabamento, a qualidade do acabamento e a tecnologia do carro. Falta alguns recursos como um ACC, né, alerta de colisão frontal. Eu confesso que o alerta de colisão traseiro não dá para usar em São Paulo, mostrei para vocês que é uma loucura, fica o carro o tempo inteiro acionando, e eu acho que isso se deve à violência do nosso trânsito, para ser bem honesta. Não é um problema de tecnologia, é um problema realmente do trânsito violento que nós temos no Brasil. Falo isso com propriedade, morei 1 ano fora, né, e dirigi muito tempo, e em todas as viagens que a gente fazia com os automóveis, a gente consegue entender e conhecer um pouco da cultura local pelo trânsito. Então é uma coisa bastante curiosa aí para a gente pensar um pouco. Mas enfim, a tecnologia ela é interessante, mas no Brasil não dá para usar, porque o carro fica o tempo inteiro apitando, porque toda hora tem uma moto muito próxima do carro, toda hora tem um outro carro muito próximo desse carro, então ele acha que aquilo é um risco, é um perigo e ele fica acionando. Então faltaria sim um alerta de colisão frontal, um ACC, alguma coisa a mais, mas de modo geral é um conjunto que impressiona, vale a pena testar, ir até uma concessionária, testar o carro. Eu fiquei com ele um pouco mais de uma semana, não queria devolver porque a vida a bordo é muito gostosa. Você tem uma suspensão bem calibrada, você tem um câmbio bem calibrado, com um motor bem esperto, uma economia razoável, fazendo aí na casa dos 9,5 na gasolina na cidade e um pouquinho mais, fazendo na casa dos 10, 10,5 na estrada. Lembrando que esse motor só tem a gasolina, não tem a opção, né, do etanol, então ele não é motor flex, é só gasolina. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não se inscreveu no canal, por favor, se inscrevam no canal. Dedo no like, sem preguiça. Se esteve até aqui, até o presente momento, e acha que esse vídeo te serviu de alguma coisa, esse dedo no like. E também eu estou nas redes sociais, no Instagram, michelej.73, me sigam lá, tá bom? Beijos, fui, até mais, tchau!